Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 2. Nós estamos na igreja com um planejamento, estudando o livro de Atos. Começamos, antes dessa pandemia, no estudo do livro de Atos. E para você que está chegando hoje, ou que está nos acompanhando pela primeira vez, eu vou fazer uma recapitulação rapidamente para o seu entendimento. O livro de Atos dos Apóstolos, ele também não seria errado se chamássemos de livro de Atos do Espírito Santo. Quando nós começamos o estudo aqui na igreja, nós achamos por bem voltar lá no Evangelho de Lucas. E eu vou abrir aqui bem rapidinho para te mostrar. E demos uma lida no capítulo 24, especialmente na parte final. Do 36, depois passamos para o 50, ali com o advento da ascensão de Jesus. E ali nós vamos percebendo quando Jesus, quando nós lemos esse relato da ascensão de Jesus, a ideia que nós temos é que aparece uma reticência. No verso 53 diz assim: e estavam sempre no templo, louvando a Deus. O livro de Atos, no livro de Lucas, no capítulo 1, também vai nos mostrar o endereçamento desse livro. Quando começamos o livro de Atos, no capítulo 1, nós entregamos praticamente a mesma leitura do início de Lucas. E acreditamos que é o apóstolo, é o Lucas, o médico, o historiador, que escreve a esse proeminente líder. Nós temos poucas notícias sobre o Teófilo, mas sabemos que foi alguém com uma grande contribuição, no mínimo uma grande contribuição, um legado de integridade para receber um conteúdo e passar à frente esse conteúdo. Então ele diz: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ontem, na reunião que tivemos com os pastores, com os líderes, os obreiros nas redes sociais, e nós enfatizamos isso. Jesus, ele é um exemplo para nós, não apenas pelo que ele ensinava. Claro que o ensino de Jesus já nos é suficiente. Mas olha que texto interessante. Teófilo recebe um conteúdo dizendo que aquele conteúdo era o relato histórico e um relato que deveria ser passado para outras pessoas, para outras gerações. Nós vamos perceber que esse histórico sai de Jerusalém, graças a todos os recantos do Império Romano, e por que não dizer os confins da terra, e nós somos hoje naquela época, confins da terra, e se olharmos daqui para lá, isso tem levado também essa palavra para muitos lugares. Inclusive estamos na Convenção Batista Brasileira em em campanha de missões mundiais, e isso é para levar também o Evangelho, levar essa missão, levar esse fazer e ensinar de Jesus a outros cantos e recantos da terra. Então Teófilo recebe esse conteúdo com a seguinte inscrição: Jesus não era apenas um pedagogo, Jesus também não era um demagogo. Jesus, ele tinha uma coerência. O que ele fazia era fruto conectivo do que ele ensinava. E por incrível que pareça, não há uma distoância. Jesus não destoa. O que ele ensinava, você podia carregar na palma da mão, um conteúdo aqui pronto e analisando. É assim que os fariseus, os saduceus e os amorreus faziam. Como eles conheciam muito o conteúdo, eles olhavam o discurso de Jesus se era compatível com o conteúdo de Jesus também. Então Jesus ali nos mostra, Lucas aí nos mostra que Jesus fazia e ensinava. Então, no primeiro momento, nós vamos ver essa ascensão de Jesus agora numa linguagem Atos dos Apóstolos, quando Lucas vai nos mostrar esse detalhe do diálogo de Jesus. Se lá nós vamos prestar atenção como Lucas mostra os detalhes dos últimos momentos de Jesus, aqui Lucas nos mostra esse último momento discipulador de Jesus com os discípulos. Então ele como tinha dado ordem, ele reconstrói essa ordem: ficai-vos em Jerusalém. Essa ordem de Jesus tem um significado. Jesus não simplesmente manda que eles fiquem em Jerusalém em vão. Lá no capítulo 2, que é a nossa leitura de hoje, vai nos mostrar o porquê que Jesus falou: ficai-vos em Jerusalém. Então ele tem esse discurso da ascensão. Nós vimos também aqui a escolha do novo discípulo, porque nós estudamos aqui na igreja
as duas etapas da morte e da decomposição de Judas. Algumas pessoas desinformadas, eles acham que a Bíblia tem 2 relatos da morte de Jesus. E nós estudamos aqui que, na verdade, não é 2 relatos, não são 2 polos da morte de Judas. Não é essa a ideia. O que nós temos são 2 momentos da morte e da decomposição de Judas. Ele morre, ele tira a própria vida, ele fica pendurado, e depois de um tempo, essa corda provavelmente entrou em decomposição, o corpo também, então ele é arremessado no chão pela força da gravidade e se espatifa, tudo ali sendo exposto. Pois bem, tem a escolha do próximo discípulo, que nós sabemos que é o Matias, e em seguida nós temos o capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo 2, depois dessa recapitulação. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Observe bem que coisa interessante. O versículo 1 está nos mostrando aqui a obediência dos discípulos. Jesus disse, fiquem em Jerusalém. O verso 1 atesta que eles ficaram em Jerusalém, obedientemente, eles estavam aguardando no mesmo lugar. Nos mostra também já um protótipo, o início de uma igreja que esperava e ansiava a vinda do Espírito Santo. Então aí no verso 1, há esse recorte, que ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Já nós vamos ver o que era esse dia de Pentecostes. Talvez o tempo não dê para fazer a leitura, mas eu recomendo que você leia Levítico capítulo 23. Vamos lá, verso 2. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Provavelmente, essa casa onde estavam assentados, esse lugar poderia ser ali o pátio do templo, ou o próprio templo, naquele iniciozinho. Bom, eles estavam reunidos, estavam juntos, de modo que ali a gente sabe que era uma casa, era um espaço, era um lugar, eles estavam reunidos ali. Apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo. Observe que há um sinal miraculoso e há entre eles línguas como que de fogo. Há uma versão que diz línguas repartidas, partidas em doses, em fatias, em momentos. Então essas línguas eram repartidas como que de fogo. E um outro detalhe que aparece aí, pousou sobre cada um deles. Esse detalhe é importante, você com a sua Bíblia aberta ou com sua Bíblia acessada aí, observe que a vinda do Espírito Santo, nós vamos perceber nesse estudo, que a vinda do Espírito Santo, ela tem o objetivo de descentralizar o Espírito Santo. O Espírito Santo não é mais uma propriedade exclusiva do judeu. O Espírito Santo não é mais uma propriedade de um grupo escolhido. Nós vamos ter em Atos dos Apóstolos esse batismo com o Espírito Santo para os judeus, e lá em Atos 10, quando a gente estiver nessa sequência do estudo, vocês vão ver, lá em Atos 10 nós temos o batismo do Espírito Santo para os gentios. A dificuldade que nós precisamos vencer é que o Espírito Santo não pode ser visto como propriedade de um grupo que tem sintomas. O Espírito Santo não pode ser visto como propriedade de um grupo que tem evidências de determinados dons. O Espírito Santo pousou sobre cada um deles. Nesse espaço, o pastor Marcelo tem o Espírito Santo, o Paulo tem o Espírito Santo, o Nelson tem o Espírito Santo, o Cláudio tem o Espírito Santo, o Hermes tem o Espírito Santo, o Jefferson tem o Espírito Santo. Bom, quem pode atestar que nós temos o Espírito Santo? Primeiro, se a experiência que nós tivemos com o Senhor foi verdadeira, foi genuína. Depois, o próprio Espírito Santo. Outra pessoa não pode dizer se eu tenho ou não tenho o Espírito Santo. Uma outra pessoa não pode olhar para mim e dizer, você não tem o Espírito Santo porque você não fala em línguas, você não tem o Espírito Santo. Ninguém pode fazer isso. Então, o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo no momento em que nós renunciamos o nosso pecado, os nossos pecados, reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida por intermédio do arrependimento. Então o verso 4 diz assim:
todos ficaram cheios do Espírito Santo, observe, que pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Observe que não há nesse momento aí uma escolha seletiva. Observe que não há uma escolha com um advento se a pessoa tem um determinado perfil ou não. Veja bem que esse texto está nos mostrando o seguinte: por esse texto aí, você percebe que todos foram escolhidos para ter o Espírito Santo. Basta receber o Espírito Santo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Agora nós vamos, só para a nossa introdução, nós vamos lá em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos dar um pulinho lá na 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 12. Esse é um estudo que fazemos com a intenção de nos mostrar alguns detalhes acerca do tema, tá bom? 1 Coríntios 12, eu vou ler a partir do 1º versículo. É necessário que leiamos, tá bom, meus irmãos? Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A ideia de ignorantes aí é falta de conhecimento e falta de experiência. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, observe que agora eles estão sendo conduzidos à vida antiga. Ele era um gentio, isto é, ele não era um judeu. Ele não tinha a circuncisão, ele não tinha o Espírito Santo. Então, outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo vocês eram guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou seja, ignorado Jesus, rejeitado Jesus. Ninguém. Quem tem o Espírito Santo jamais rejeitará Jesus, nem na sua teologia, nem na sua teocracia, nem na sua teologia, nem na sua condução de vida diária, no seu comportamento, ok? Ele continua dizendo: por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, eu não posso dizer que tenho o Espírito Santo sem ter Jesus. Por outro lado, eu não confesso Jesus por mim mesmo. Ninguém confessa Jesus, ninguém é cheio do Espírito Santo sem Jesus, e ninguém é cheio de Jesus sem o Espírito Santo. Eu acho isso muito importante para o nosso entendimento. 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, meus irmãos, observem bem. No meio batista, há muitos anos sai um artigo de um pastor, me parece que de Salvador, o pastor Isaías Lins, e na época ele era presidente da Associação da Convenção Batista Baiana. Eu acredito que ele foi muito feliz quando ele escreveu que ele acredita em todos os dons do Espírito, inclusive de línguas. Ele usou a expressão contemporaneidade de todos os dons. E eu quero dizer que eu faço coro com ele. Eu acredito na manifestação espiritual de todos os dons, inclusive de línguas. No Novo Testamento, nós não temos base para batismo com o Espírito Santo com evidência de língua, de jeito nenhum. Mas eu também posso afirmar para os irmãos que se aqui na igreja, como eu tenho um ou outro irmão aqui que já me procurou, que ele tem essa experiência de falar em línguas, eu oriento à luz da Bíblia. Aqui na igreja ninguém nos dá trabalho, nunca tive nenhum problema aqui. Eu peço ao irmão que esse dom é um dom que geralmente traz vaidade, traz muita divisão na igreja, e não há uma interpretação lógica do Espírito. Por favor, se cale, e nós não temos problema aqui. O que nós não acreditamos? Nós não acreditamos que eu sou cheio do Espírito Santo, falo em línguas. Não. O que nós não acreditamos? Que eu sou batizado com o Espírito Santo só se eu falo em línguas. Não, de jeito nenhum. Então eu acredito no dom de línguas como qualquer outro dom. O que eu não acredito é com essa medialização do dom de línguas. Todo mundo tem que falar, de jeito nenhum. Então vamos continuar. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o Espírito é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso. Observe bem. A manifestação do Espírito é dada a cada um visando um fim proveitoso. Veja bem. 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria,
A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro mesmo Espírito, a fé. A outro mesmo Espírito, dons de curar. Observe que não é dom, dons, está no plural. Dons de curar. E a outro, operações de milagres. A outro, profecia. A profecia aqui, com todo respeito aos irmãos pentecostais que não entenderam ainda, alguns, outros eu já vejo com muita sabedoria nesse sentido. Profecia aqui é o profetizar a palavra, é o falar a palavra de forma profética, é você falar assim diz o Senhor. Essa é a profecia. Eu também acredito que Deus pode usar um outdoor, eu passar na rua e um outdoor está ali, e aquele outdoor tem um versículo bíblico falar profundamente ao meu coração. Aquele outdoor profetizou para a minha vida. O que eu não acredito? Eu não acredito com essa pulverização profética que temos no Brasil. Um dia desses eu vi uma pessoa chegar numa igreja e dizer: eu estou recebendo uma profecia aqui que o CPF de alguém aqui é tal, 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 tal. Isso para mim é questão de Polícia Federal. Então, não tem a ver com Bíblia, ok? A Bíblia continua. Há outro, operações de milagres, há outro dom do discernimento de espírito. Isso é muito importante. Todo cristão deveria buscar o discernir do espírito. 1 João 4:1 diz que nós devemos provar se os espíritos são de Deus, não é? Há variedade de línguas. Observe bem, eu estou no verso 10. Variedade de línguas, há outro, capacidades para interpretá-las. Então eu posso ter alguém que tem o dom para falar e não tem o dom para interpretar, ok? Verso 11, mas um só e mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Essa palavra é muito importante para você que tem a perturbação psíquica, porque alguém lhe disse: se você está na igreja batista e não fala em língua, você não é crente. Observe essa palavra aqui, que é um detalhe. É como lhe apraz, isto é, como o Espírito Santo quer. Olha que coisa interessante. E a outra coisa não é coletivamente. O Espírito Santo, ele não distribui os dons na coletividade, embora todos recebam. Ele distribui o dom, não é por atacado, é por varejo, é na individualidade. A um é dado, a outro é dado. Então isso é muito importante para o entendimento. Aí nós temos a sequência de tudo aquilo que nós estamos falando, e agora nós vamos dar um pulo para o verso 25. O verso 25 diz assim: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um membro é honrado, com ele todos se regozijam, se alegram. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então, sela aí o que Deus quer nos mostrar é o seguinte: nós somos um corpo, nós somos membros uns dos outros, e nós formamos esse corpo, e nós estamos estudando Atos dos Apóstolos, porque esse corpo chamado igreja, ele é formado, instituído, organizado em Atos dos Apóstolos. Ali está a institucionalização legal da igreja. Por isso que o livro Atos dos Apóstolos poderia ser chamado de Ato do Espírito Santo, ou obras do Espírito Santo através da igreja, ok? Verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, e depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? O apóstolo aqui é o missionário, é aquele que sai apostolosamente, ele sai abrindo o evangelho. É o missionário. Então são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Ou são todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Aí ele vem com uma chave de interpretação que é tremenda para a vida cristã quando diz respeito aos dons. Ele diz assim no verso 31: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Quando chegamos no capítulo 14, você vai ver aí
o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Eu não vou poder ler todo, mas perceba que no capítulo 14 nós temos a dificuldade da igreja em utilizar esse dom. E Paulo vai fazer um discurso aqui fantástico. Verso 6 ele diz: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que proveito, em que vos aproveitarei, se vos falou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta, a cítara, bem distinto, como se reconhecerá o que se toca a flauta ou a cítara? Olha que coisa boa. 8. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, 9, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Então você tem todo um discurso aí sobre esses dons de línguas, sobre os dons espirituais, mas o que eu quero chamar a sua atenção é que no capítulo 13, eu vou ler só os 3 primeiros versículos, no capítulo 13 você tem o fator colante, agregador, diferenciador, que é o chamado capítulo do amor. É um cachorro quente. No capítulo 12 você tem um pão, a banda. Do capítulo 14 você tem outra banda, no 13 você tem a salsicha. Você tem a explicação e o conflito sobre os dons espirituais, excepcionalmente o de línguas e de profecia, 12 e 14, e 13 você tem o amor. Ele encerra o capítulo 12 dizendo: eu passo-vos a mostrar ainda um caminho sobremodo excelente. É assim que ele termina o capítulo 12, e ele começa o 13 dizendo: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Por que eu acredito na contemporaneidade de todos os dons? Porque o próprio Paulo, ele não nega isso. Ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos. Se não tiver amor, serei como metal que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência, enfim, meus irmãos. Aqui Paulo vai trabalhar várias questões que eu faço, que eu tenho, ou que eu deixei de fazer para receber. E Paulo diz: tudo isso é insosso, tudo isso é nulo, tudo isso é vazio, se eu não tiver amor. E ele encerra o capítulo 13 discorrendo assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Lá no verso 13. Mas o maior destes é o amor. Pronto, ele dá o parâmetro teológico da vida da igreja. Então a igreja é regida pelo amor a Deus, pelo amor às pessoas. Jesus, ele ressignificando os 10 mandamentos, ele diz assim, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Voltemos lá para Atos capítulo 2, é muita coisa, né, irmãos? Misericórdia, sangue de Jesus tem poder, viu? Oh, Pai, vamos lá, capítulo 2. Vamos ler agora do 5 em diante, até o 13. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Observe bem. Quando a gente vê essa expressão de todas as nações, o mundo romano, nós temos aí o mundo judaico. O mundo judaico, nessa época, ele era, vamos dizer assim, espalhado. Então, havia no mesmo povo judeu também vários dialetos. Então eles estavam espalhados, eles falavam vários dialetos. Se eu pudesse te explicar melhor, é como se isso aí representasse todo o mundo de hoje, tá bom? Então, debaixo do céu, essa é a expressão para você fixar. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, ouviu uma voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Eu gosto muito dessa expressão. Eles ficaram atônitos, perplexos, tá bom? Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eu gosto dessa expressão na sua própria língua, porque aqui vai nos mostrar qual é o tema que está sendo tratado. O tema que está sendo tratado aí não é que eles falavam línguas. O tema que está sendo falado não era que eles falavam a novidade de línguas. A língua que eles falavam eram línguas que eles já sabiam. A novidade e o milagre aí está na capacidade de que cada um ouvia na sua própria língua. Você imagine aqui, eu sou um alemão. Esse irmão aqui é um judeu. Esse outro aqui é um francês. Então todos nós falamos línguas diferentes. Mas, quando o italiano falava, esse italiano aqui ouvia em italiano, mas eu que sou judeu, o alemão
o inglês, todos ouviam italiano. Todos ouviam na sua própria língua. O italiano ouvia em italiano, eu ouvia em hebraico, esse ouvia em inglês, esse ouvia em deutsch. Então, o milagre aí é que cada um ouvia na sua própria língua. Observe a leitura, verso 6 ainda, verso 7. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos que aí estão falando? E como os ouvimos falar em nossa própria língua? Espera aí, por que eu estou entendendo essa língua? Olha, então, o milagre aí, o Pentecostes nos traz esse milagre da audição corporativa, da audição comunitária, da sensibilidade de entendimento, ok? Pegue bem isso aí. É o avivamento de entendimento, é o avivamento de amor, é o avivamento auditivo. Nós ouvimos a mesma voz. Agora, embora sejamos pessoas tão diferentes, quando Jesus fala, quando o Espírito Santo fala, todos nós ouvimos na nossa própria capacidade de entendimento. E aí ele diz mais, verso 8. E como ouvimos cada um na nossa própria língua? 9. Na língua materna. 9. Partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia. Ele vai mostrando as regiões, os locais. Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Gente da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Então eles mostram aqui quantas diferenças linguísticas estão aqui sendo sinalizadas. Verso 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Como assim? Como é que tanta diferença nós estamos ouvindo na nossa própria língua as grandezas de Deus? Olha que desafio, gente. Ter o Espírito Santo como batismo, como inauguração de uma nova vida, de uma vida sem diferença, uma vida com o meu jeito, o meu perfil, mas uma vida parecida com a vida de Jesus. Vamos lá. Verso 12. Todos atônitos e perplexos, interpretavam uns aos outros, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados, estão embriagados. Bom, aqui eu quero destacar essa expressão que nós acabamos de ler, quando eles dizem assim: como ouvimos na nossa própria língua, na língua materna. Está vendo aí? Que milagre é esse? Verso 8. Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Agora eu vou lhe convidar para você ir comigo lá em Gênesis capítulo 13. Vamos dar um pulinho lá? Gênesis capítulo 13. Está lá no início da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 13. Desculpa, meus irmãos. Gênesis capítulo 11. Desculpa. Eu estava com os espias de números que eu gostaria depois, se der tempo, de dar uma lida. Gênesis capítulo 11. Eu sei que os irmãos já conhecem esse texto, já conhecem essa leitura, mas para nós entendermos Atos dos Apóstolos, especialmente o capítulo 2, eu preciso entender Gênesis 13, Gênesis 11, diz assim: ora, toda a terra havia apenas uma língua, uma linguagem. Então observe bem, enquanto em Atos dos Apóstolos nós já temos uma modernidade linguística, nós temos várias manifestações linguísticas. Observe que em Atos não está se falando em um falava a língua dos batistas, o outros falavam a língua do pentecostal, do metodista, não é disso. Eram dispersões linguísticas, eram expressões de neurolinguismos, mas também de glossolalia. Cada um falava um idioma diferente, entende? Já em Gênesis, nós temos uma outra questão. Nós temos o início. No início, todo mundo falava uma língua só. Não tinha divisões, não tinha discrepâncias, entende? Então, ora, a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos
e queimemo-los bastante. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Que ideia fantástica, meus irmãos. Olha aí as nossas casas construídas hoje por essa ideia desses irmãos. Eles tinham comunicação fácil. Eles dizem, que tal a gente construir lugares de pedra, com tijolos, com alguma coisa que possa fixar um tijolo no outro? Que tal pegarmos pedra e esse betume, que é é um produto in natura, sai aqui da terra, nós vamos fazer uma espécie de cimento, de argamassa, e vamos colar um no outro. Então, eles tinham essa facilidade comunicacional, e porque eles tinham essa facilidade de comunicação, foi legal. Então, tá bom, vamos fazer isso, vamos. Um trouxe uma coisa, eles começaram a montar esse projeto. Tudo bem, verso 4. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Olha que outra coisa boa eles fizeram. Eles disseram assim, vamos criar uma vida, uma metrópole, vamos criar um ambiente onde as pessoas vão ficar habitando ali, uma cidade. Que tal? Boa ideia, gostei. E uma torre, cujo topo chegue até os céus. Aparentemente, a ideia era boa. Vamos aqui na nossa cidade ter uma torre para ter contato com o céu. Vamos buscar a Deus. Olha que coisa fantástica, meus irmãos. Uma igreja pode começar com uma boa intenção, com seu tijolo e seu betume missionário, com seu tijolo e seu betume missionário, discipulador, de música, de pregação, de relacionamentos, de dízimos e ofertas, de cultos na mídia, mas se perder, começar a olhar o céu como um espaço de dominação, começar a olhar o céu como um espaço de conquista, de manipulação, de troca, de barganha. Então a Bíblia diz que eles disseram assim, vamos construir uma torre, e essa torre vai nos conduzir até o céu, e nos tornemos célebres. Observe que até então eles tinham comunicação linguística, eles entendiam, e nós vamos nos tornar famosos. A expressão é célebres, que surge a palavra celebridade. Onde passar, todas as pessoas vão dizer, ali estão os que têm contato com o céu. Celebridades. E eles são ensimesmados, ególatras, porque eles dizem celebridades no nosso nome. É interessante isso aí, tá bom? Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então nós vamos ficar aqui, e aqui ninguém nos tira. Nós não vamos ficar em Samaria, por exemplo. Nós não vamos ficar em Judeia. Nós não vamos até os confins da terra. Nós não vamos ficar em pequenos grupos, multiplicadores. Nós não vamos para a escola bíblica discipuladora. Nós não vamos falar de Jesus para o nosso vizinho. Nós não vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos em casa, como a igreja está orientando. Nós não vamos evangelizar pelas redes sociais. Nós vamos ficar passando notícia ruim. Vamos ficar aqui na nossa casa. Aqui é no meu domínio. Ninguém vai me tirar aqui dessa minha terra. Aqui é meu domínio. Aqui é minha zona de conforto. Você está entendendo isso aí, meu irmão? Se você está entendendo, digita aí para Paulo me fazer um gesto. Diga assim, eu estou entendendo, pastor. Você está entendendo mesmo? Deus está falando no seu coração. Entende? Bom, aí a Bíblia continua. Verso 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Eu fico imaginando essa cena. O Senhor desce, provavelmente uma teofania. O Senhor desce. E eu gosto de fazer a figura de linguagem de Deus com os braços cruzados, assim, ó. Calmamente, vendo os acontecimentos. Eu sei que você pode não acreditar, não entender a minha palavra. Mas enquanto nós estamos construindo as nossas torres, com medo do coronavírus, pegando tijolos de notícia e convidando, e construindo, e mandando mensagens, e construindo torres de proteção, eu vejo Deus com o braço cruzado dizendo assim, o que é que vocês estão fazendo? Vocês já deveriam estar preparados para essa pandemia, porque vocês já foram alertados por isso. Então, a Bíblia está dizendo que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. Verso 6, e disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Então, aquilo que eu falei no início. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que tentarem fazer. Não tem mais nenhuma restrição. Vinde, desçamos, confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Queridos irmãos, eu quero destacar o vinde, desçamos e confundamos.
Queria destacar isso aí por causa do que a Bíblia diz lá no início. Quando você vai para Gênesis, no capítulo 1, 2 e 3, você vai ver várias vezes a expressão no plural, façamos. Façamos o homem, por exemplo, a nossa imagem e semelhança. No início era um caos, a terra era sem forma, vazia, o Espírito do Senhor pairava, ok? Mas pairava, mas não tinha pouso em ninguém. No Antigo Testamento ele pousava e saía. Quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, você viu há pouco instante, ele pousou sobre as pessoas. A igreja de Jesus é uma igreja que tem o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, você tem o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo. Ele não está mais pairando por aí. Ele está habitando em você. Aleluia, glória a Deus. Então a Bíblia está nos dizendo aqui que ele simplesmente chamou, e eu posso afirmar aqui pela consciência cristã, a inerrância bíblica de que Deus, na pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é trino e uno, é uma pessoa só, com subdivisões de atuações. Ele disse: eu, Deus Pai, eu, Deus Filho, eu, Deus Espírito Santo, isto é, a minha plenitude. Nós vamos descer e nós vamos confundi-los. A partir de hoje, eles não vão se entender mais. É isso aí que está dizendo, ok? É apenas o começo. Agora não haverá mais restrição. Vinde, desçamos, confundamos, verso 7, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se por isso o nome de Babel. Agora, meus irmãos, voltemos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vejam bem, em Gênesis capítulo 13, nós temos a dispersão. Lucas capítulo 24, nós temos o convite para o ajuntamento, o convite para a reunião. Atos dos Apóstolos capítulo 1, a construção do pensamento que foi retificado ou ratificado para que eles ficassem. Por quê? Porque eles iam agora receber a restituição daquilo que o pecado tirou. O que o pecado tirou? E qual foi o pecado? O pecado que Babel nos ensina é praticamente, numa modalidade mais inofensiva, o mesmo pecado de Lúcifer. O pecado de Lúcifer subirei às maiores alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Babel, ele tem a construção mais ainda inocente, mas a ideia deles é ególatra também. Isso pode acontecer comigo. Eu estou pregando aqui e quero ficar preocupado quantas pessoas estão me acompanhando, quais são os likes que eu recebi, quais são os comentários que eu recebi, até onde chegou isso. As pessoas estão falando de mim, que palavra maravilhosa. Eu também vou começar a construir minha torre. Então eles foram dispersos, eles foram agora lançados à dispersão, e agora nós temos essas línguas repartidas. Cada um recebeu uma porção, então eles saem. A formação da humanidade começa agora a ser estruturada. Depois nós temos a formação do povo judeu, a partir do capítulo 12, de forma mais estruturada. E aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós temos a devolução da graça de Deus. Você está entendendo isso, irmão? A graça de Deus foi retirada quando eles perderam a autenticidade da adoração, eles perderam a capacidade de se comunicar e de expressar essa adoração uníssono, eles perderam isso. Atos dos Apóstolos, a intenção do coração de Deus, eu diria, entre aspas, é um antropopatismo. A ansiedade de Deus é para que eles ficassem em Jerusalém, para que eles recebessem essa restituição. O que é e o que seria e o que será essa restituição na nossa vida? Bom, essa restituição seria a devolução do entendimento de uns aos outros. Será a comissão da igreja de receber o Espírito Santo para propagar Jesus pelos confins da terra. E qual é? Qual é a implicação disso? A implicação disso é que Atos dos Apóstolos, e especialmente o capítulo 2, está nos mostrando que nós somos inaugurados pelo Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo.
Nós temos o Espírito Santo. E esses irmãos e essa igreja raiz, essa igreja matriz, essa igreja chamada primitiva, ela recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo está em você. Se você puder, levanta sua mão onde você estiver e diga assim: eu tenho o Espírito Santo da promessa. Eu tenho o Espírito Santo da promessa. Então você faz o que faz, você deve fazer cheio do Espírito Santo. Você fala o que fala, você deve falar cheio do Espírito Santo. Você sente o que sente, você deve sentir cheio do Espírito Santo. Então, nós vamos perceber aí, quando, irmãos, como hoje é quarta-feira, eu vou andar um pouquinho mais, porque nós precisamos adiantar esse... Não tem ensaio do coro, graças a Deus. Você está em casa sentado, como é um estudo, a gente vai precisar andar um pouco mais, tá bom? Então diz assim: outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Significa que a vida cristã, quando ela é impactante para a sociedade, é um tipo de embriaguez. Quando nós olhamos para momentos como esse que estamos vivendo e nos comportamos de maneira diferente, a ideia que as pessoas têm é que nós estamos sendo frios. Por isso que o cristão, num tempo como esse, não deve fazer coro com debates políticos. É por isso que o cristão, nesse momento, não deve ser partidarista. Me desculpa se você é partidarista, mas nesse momento nós deveríamos ser apartidaristas. Nós deveríamos pensar mais no que o Espírito Santo quer fazer através dessa pandemia. No que ele quer fazer na minha vida, no que ele quer fazer na sociedade brasileira. Eu tenho visto pedras clamando. Nós passamos muito tempo orando para que Deus despertasse. O pastor Marcelo falou há pouco instante. O ministro da Saúde pediu para que as pessoas orassem. Hoje me mandaram um vídeo. Uma atriz chamada Cláudia Raia. Eu não sei qual é a crença dela, mas pedindo às pessoas que orem. São as pedras clamando. São as pedras clamando. Então nós temos aí esse Pentecostes, esse inaugurar de um novo tempo. Essa festa do Pentecostes era uma festa depois da Páscoa, então terminava a Páscoa, no outro dia começava, esse 50º dia, 50 dias, que também era conhecido como festa das semanas, quando terminava, começava a festa da Páscoa. Então essa festa da Páscoa, ela era uma festa só para os judeus. A ceia é para todos. Então, quando o Espírito Santo vem, ele vem para dizer o seguinte, para mostrar o seguinte: o Espírito Santo não é propriedade apenas, por exemplo, nos dias de hoje, dos pentecostais. Ele também é dos batistas. Ele também é de todo aquele que nele crê. Ele é de todos, tá bom? Então, essa conexão que nós temos com a promessa, com o envio do Espírito Santo, nós temos na certeza de que a palavra conduzia-nos para o entendimento de que quando ele disse: eu não vou, porque eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não vem, ele estava se referindo a isso, tá bom? Eu vou lhe pedir aí, abra a sua Bíblia lá em João capítulo 16, verso 1. João 16, capítulo 1. João 16, 1, olha o que diz: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Continue. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar, julgará com isso, tributar culto a Deus. Só o 3 aí. E isto farão porque o Pai não conhece, isso farão porque não conhece o Pai nem a mim. Espera só um pouquinho, olha bem. Por que as pessoas são arredias? Por que as pessoas são frias? Por que as pessoas são incrédulas? Elas são incrédulas, elas são maldosas, elas são o que são, não é porque elas são porque elas não conhecem a Deus, elas não conhecem a Jesus. Agora, João 16, vamos aos versos 13 e 14. Verso 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, hoje o Brasil celebra o dia da mentira. Por isso que quem tem Jesus não celebra o dia da mentira, porque nós somos o filho da verdade. Então, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido
e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha o 14, que forte. Ele me glorificará. Ele quem? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, o Espírito Santo veio em Atos dos Apóstolos para glorificar Jesus. O papel do Espírito Santo é glorificar Jesus, não é anular Jesus. Amém, meus irmãos? Então, a igreja primitiva, a igreja matriz, não tinha tecnologia, não tinha influência política, não tinha status, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, mas ganhou multidões, graçou o mundo. E hoje nós temos essa igreja aqui, você aí me assistindo, me ouvindo, participando. Por quê? Porque o Espírito Santo usou os cristãos, chamados cristãos primitivos. Então, o Espírito Santo, ele veio para potencializar os cristãos, o Espírito Santo veio para dar poder disponível à igreja, para consolidar o ministério de glorificação a Deus, para dar à igreja aquilo que a igreja esperava, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem para trazer a realidade da perdição humana, da degradação humana, da decomposição humana espiritualmente falando, e da potencialidade e da salvação que há na pessoa de Jesus. Os cristãos em Pentecostes, então eles foram batizados em um só corpo. É lá em Pentecostes que nós recebemos esse batismo de unidade. É em Pentecostes que nós recebemos o selo do Espírito Santo para a construção do novo corpo. Os judeus, como eu disse, eles recebem esse batismo, e Atos 10 mostra o batismo para os gentios. O Espírito Santo, ele vem, ele salva, ele transforma, e ele vem, nesse caso, nesse aspecto, com manifestações. E esse vento, João 3,8 diz que o vento sopra para onde quer. Nós sabemos que esse vento, esse ruach, é o Espírito Santo que toca no coração da igreja, que fala para a igreja. Por isso que a igreja é missionária, por isso que a igreja é familiocêntrica, por isso que a igreja é bibliocêntrica, por isso que a igreja é adoradora, por isso que a igreja é discipuladora, por isso que a igreja ensina, por isso que a igreja pratica, porque a igreja é essa estrutura nova da intencionalidade de Deus de atuar usando todos e não mais um grupo específico. Tá bom? Agora eu quero te convidar a ler aí comigo Tiago, capítulo 3, versos 5 e 6. Tiago, capítulo 3, versos 5 e 6. Olha o que diz Tiago 3, 5 e 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, preste bem atenção nisso. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Isso aí, irmãos, já nos convida a pensar em quê? Já nos convida a pensar que a língua tem essa capacidade de destruir. E aí o Senhor vem com a estrutura de trazer a língua para construir. Vamos lá agora em Romanos capítulo 6, verso 3 e 4. Romanos capítulo 6, verso 3 e 4. 6 e 4, desculpa. Romanos capítulo 6, verso 3 e 4. Nós vamos ler 3 e 4 até o 8. Se você puder depois ler o capítulo todo, o tempo não nos permite, tá bom? Ok? Agora nós vamos pensar na diferença do batismo com o Espírito Santo para o preenchimento com o Espírito Santo. Você está entendendo? Batismo com o Espírito Santo, preenchimento com o Espírito Santo. Porque você pode fazer a pergunta, pastor, mas eles não já tinham o Espírito Santo? Então vamos lá. Romanos capítulo 6, de 3 a 8. Ora, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Olha aí, olha o discurso de Paulo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.
Porque se formos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Nelson, dá um pulinho agora no verso 31 ainda do capítulo 6. Verso 31. Romanos capítulo 6. 21, desculpa, 21. Romanos capítulo 6. Não. Só um pouquinho, viu, meus irmãos? Desculpa. Eu vou ficar devendo. Ok, tudo bem. Vamos agora aí em Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, 27 e 28. Gálatas 3, 27 e 28. Ainda estou falando sobre esse ser batizado, tá bom? Gálatas 3, 27 e 28. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dissarte, não pode haver judeu nem grego. Olhe bem, esse batismo com o Espírito Santo, ou esse batizar do Espírito Santo, ele quebra muros. Então, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então o Espírito Santo vem nos mostrar como todos nós, em Cristo Jesus, uma vez de posse do Espírito Santo, nós somos todos um em Cristo Jesus. Mas pode acontecer, e nós vamos ver isso agora, vamos dar um pulinho lá agora, em Atos dos Apóstolos 4:8. Nós estamos no capítulo 2, é a leitura, mas nós vamos ler capítulo 4, verso 8. Vamos ver alguns momentos onde especificamente alguém foi cheio do Espírito para alguma coisa, ok? Então 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciões. A ideia é só mostrar o cheio do Espírito. Então, olha aí, Pedro cheio do Espírito Santo, tá vendo? Vamos lá em Atos 7:55, que também é um evento muito conhecido por conta da morte de Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Eu gosto dessa expressão aí, porque em alguns momentos você já tem o Espírito Santo, mas você vai precisar, você é revestido, você é habitado pelo Espírito Santo, mas em alguns momentos da nossa vida, nós vamos precisar dessa atuação sobrenatural do Espírito. Por exemplo, se você é muito perseguido em algum lugar. Eu atendi uma pessoa já tem um tempo, essa pessoa não é aqui da nossa igreja, é de um determinado lugar, mas essa pessoa passou pelo amargo, pelo dessabor, pela dor de encontrar a sua esposa com uma outra pessoa, um caso extraconjugal. E esse rapaz, ele teve todas as provas antecedentes, ele sofreu muito. E as pessoas mandaram todas as provas e disseram: vai acontecer em tal lugar assim, assim, assim. E aí um amigo disse assim: por que você não faz isso, isso e isso? E era uma coisa terrível. E ele teve de tomar uma decisão. Ir ao lugar, dar um tiro, fazer uma bobagem. Ele faria uma loucura com razão, uma loucura, uma estupidez. E para isso, para essa notícia, ele precisou estar cheio do Espírito Santo. Você está entendendo? Então, para aquilo ali, ele disse que a única vontade que ele tinha era de chorar.
está reconstruindo a vida dele, mas alguns momentos e alguns adventos em nossa vida, nós vamos precisar nos tornar conscientes de que para aquela situação precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque senão nós vamos fazer bobagem, tá bom? Um outro texto, Efésios capítulo 5, verso 8. Efésios capítulo 5, verso 8. Olha o que diz aí em Efésios 5, 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois da luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Agora eu quero que você dê um pulinho comigo em Colossenses 3, 16. Colossenses capítulo 3, verso 16. Para ter esse arcabouço do livro de Atos, eu precisava fazer esse momento mais longo e pontuar muitas coisas, porque tudo que nós estamos consolidando aqui vai dar margem e vai dar um canal aberto para o entendimento da sequência de Atos dos Apóstolos. Então, Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, como é que eu posso me manter cheio do Espírito Santo? Como é que eu posso, já que fui batizado pelo Espírito Santo, como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Aí Paulo diz isso, olha: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, ou seja, instrução. Você que está agora pelas redes sociais, você está sendo instruído. Quando eu terminar aqui, você vai ler todos esses textos, é mais instrução. O pequeno grupo multiplicador é uma instrução. A escola bíblica discipuladora é instrução. Quando estamos aqui em culto, no dia a dia, fora essa pandemia, é instrução, tá bom? Então, instruí-vos, aconselhai-vos, tá vendo? Mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aí a liturgia do adorador. Essa liturgia o irmão Cláudio, em outro momento, falará muito melhor do que os pastores. Voltemos lá para Atos 2, para esse encerramento. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então aqui, o que é que nós temos, meus irmãos? Nós temos uma igreja que espera o Espírito Santo, capítulo 2, verso 1. Uma igreja que recebe a resposta da sua espera. Ele tem essa espera com sinais. Veio o vento do céu, embora eles não viram o vento, mas o sentido deles, auditivo, eles ouviram o som desse vento. É importante isso, não é isso? Eles estavam reunidos, eles viram um vento impetuoso, ok? Isso chamava muita atenção, era muito forte, era audível. Encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Apareceram essa manifestação, línguas repartidas como que de fogo. E há também aí essa manifestação de estacionamento da individualidade de cada um deles. Eles ficaram cheios do Espírito Santo, e isso vale para nós que temos o Espírito Santo. Nós temos esse Espírito Santo na caminhada, precisamos nos encher do Espírito Santo, e Efésios 5,18 vai dizer: não vos embriagueis com vinho, e o vinho a contenda, o vinho a discrepância, mas enchei-vos do Espírito Santo. A voz ali, no texto original, é voz passiva, é você abaixado e o Espírito Santo fazendo o trabalho. Você permite a partir da sua entrega, do seu quebrantamento, ok? Aí nós temos, eles estavam habitando em Jerusalém. Isto fala de obediência. O livro de Atos nos mostra que quem tem o Espírito Santo não é rebelde, é obediente. Você vai perceber que quem tem o Espírito Santo não segrega, quem tem o Espírito Santo agrega. Você vai perceber que quem tem o Espírito Santo não divide, multiplica. Você vai perceber que quem tem o Espírito Santo, em vez de segregar, agrega, em vez de dividir, multiplica. E a outra coisa que acontece aqui: quem tem o Espírito Santo não é vaidoso nem vaidosa. Quem tem o Espírito Santo tem partilha. Não é... Quem tem o Espírito Santo recebe agora a instrução máter do Espírito Santo, da placa que eu carregava no meu coração, do judaísmo, ou do gentilismo, ou do batistismo, ou do presbiterianismo, ou do pentecostalismo. Isso cai. Por que cai? Porque nós somos diferentes, mas temos o mesmo Espírito. O que pode acontecer é, no meu caso aqui, sou batista por convicção, respeito todas as outras denominações e acredito que todas elas que tiverem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida irão para o mesmo céu que eu. A diferença é que nós temos uma linha doutrinária.
Por exemplo, aqui na nossa igreja as pessoas não caem na hora do louvor. Aqui na nossa igreja as pessoas não se jogam no chão e ficam rolando. Nós não fazemos isso aqui. Aqui na nossa igreja nós acreditamos na manifestação do Espírito no meio da igreja. Aqui na igreja o Cristo que nós cremos salva as pessoas. Aqui na igreja o Espírito Santo já batizou as pessoas que foram entregues pela sua consciência de arrependimento. Mas outras pessoas podem entregar a vida a Jesus, e se for verdadeiro o que elas estão fazendo, o que elas fariam ou farão, o Espírito Santo as batiza. Aqui na igreja, enquanto prego, ou qualquer outro pastor, outro líder prega, uma pessoa pode ser curada pela palavra. Enquanto o louvor acontece, pode acontecer cura, libertação, conscientização, quebrantamento, pedido de perdão, reconhecimento de erros e assim por diante. Então, a partir daí, o Espírito Santo, ele graça a igreja, a partir daí o Espírito Santo move a igreja, potencializa a igreja e comissiona a igreja. O que você tem que guardar de tudo que falamos? Você tem que guardar o seguinte: a igreja é instituída em Jerusalém, o Espírito Santo dá à igreja autoridade. Você vai ver que quem tem essa autoridade é Jesus. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, ele dá essa autoridade evangelizadora, missionária à igreja. Ele dá essa autoridade porque, se estamos aqui hoje, é porque a palavra que foi pregada ali em Jerusalém saiu dali. E o Espírito Santo, que está em mim, está em você, ele quer chegar no seu vizinho. Ele quer chegar nas pessoas que estão na sua rede social. Com leveza, sem esquisitice, sem indireta, sem rancor, com verdade e com amor. Como o primeiro versículo de Atos diz, Jesus, ele fazia e ele ensinava. Então você prega Jesus com ensino, mas também com prática. Amém, meus irmãos? 8:55. Nós vamos agradecer a Deus pelo término dessa reunião, porque o culto não encerra. Quando estamos reunidos aqui, geralmente terminamos às 8:30, porque meia hora nós temos o ensaio do coro. Hoje eu preferi ir um pouco à frente, porque isso vai dar arcabouço, porque vamos falar domingo e aí por diante, tá bom? Nós temos orado pelos irmãos, pelas pessoas espalhadas pelo mundo que têm lidado com essas questões. Aqui na igreja nós temos uma família que contraiu esse vírus, mas graças a Deus todos eles estão em paz. Já são 8 ou 9 dias. Muitos deles estão sintomáticos, mas sintomas resistíveis. Outros estão assintomáticos, mas estão também confiando em Deus. Pessoas que trabalhavam com essas pessoas também provavelmente adquiriram esse vírus, mas nós estamos orando e agradecendo a Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, eu me junto aos irmãos que estão aqui presencialmente, aos irmãos que estão pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Quero te agradecer porque eu posso, sem soberba, com leveza e com a busca eterna da humildade, dizer que eu tenho o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo pode aprender em Atos dos Apóstolos que a igreja não pode ser raquítica, tacanha, pequena, que a igreja não pode ser uma igreja covarde, que a igreja não pode se esconder, que a igreja obedece às suas autoridades, porque sabe que tudo tem o tempo certo, tem um tempo de ficar e tem um tempo de sair. E esse tempo de ficar que nós estamos vivendo, ajuda-nos, porque o nosso desafio vai ter quando nós voltarmos a sair. Porque muitos tinham o sair, o ir e o vir, mas negligenciavam. E que esse tempo em casa nos ensine que o tempo de ficar em Jerusalém vai acabar, que nós devemos graçar os ambientes que chegaremos. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e vos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz em nome de Jesus. Amém.